Muito bem, estamos de volta para falar sobre política, agora meio-dia, 5 minutos. Paulo Roberto, boa tarde. Boa tarde. Se você quiser que eu fale o que a gente estava conversando agora aqui no intervalo, eu também falo. Essas coisas dos bastidores não dá certo, não dá certo, não. Dá problema. Só se um dia for escrever um livro. Dá problema. Vou passar tudo para Gilson Souto Maior, que gosta de escrever livros sobre televisão, sobre rádio, aliás, livros muito bons. Eu acho que ainda certo escrever esse livro é Reginaldo, porque ele escuta todos os bastidores, né? Ele pode estar anotando e... Arlindo Nóbrega, nosso companheiro campinense que está em São Paulo, também está escrevendo um livro sobre bastidores do rádio e da TV da Paraíba. É bom. Logo, logo ele vem lançar aqui. Essa confusão na Petrobras. A gente conversa com alguns colegas que trabalham em Brasília e o que todos eles dizem é que há uma briga interna, intestina, entre Alexandre Silveira, que é o homem do Ministério das Minas e Energia, e Jean Paul Prats, que é o manda-chuva da Petrobras. Tem uma guerrinha lá dentro, por prestígio, junto ao presidente da República, alguma coisa nesse sentido. E os desencontros estão acontecendo, tanto que ontem o presidente Lula teve que chamar o pessoal para conversar e ver se dá uma puxada de freio de mão nessa situação. Não é agradável, porque qualquer declaração, o valor da companhia cai, bilhões são perdidos de um dia para o outro, e isso acaba gerando instabilidade no mercado nacional e também no mercado internacional. Mas ontem, depois de uma reunião com o presidente Lula, saíram do gabinete dois ministros, o Alexandre Silveira, das Minas e Energia, e o Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda. E os dois deram declarações. A gente separou um trechinho primeiro das declarações de Alexandre Silveira. Vamos ver aqui. Absoluto em tornar a Petrobras cada vez mais atrativa ao investidor, tanto nacional quanto internacional. A prova constante, a prova cabal disso é que ano passado a Petrobras ganhou muito valor. Nós anunciamos a nova política de preço que interessava ao consumidor brasileiro, compatibilizando o interesse nacional com o interesse da empresa, e a empresa só ganhou valor de mercado. A empresa é robusta. No governo do presidente Lula, nós voltamos a valorizar a empresa, voltamos a valorizar os investimentos na empresa, demonstrando que nós queremos uma Petrobras perene, uma Petrobras de longo prazo, uma Petrobras segura para o investidor e uma Petrobras que sirva também, compatibilizando, como determina a lei estatais, o interesse público, o interesse da sociedade brasileira com o interesse do investidor, e isso tem dado certo, e nós vamos seguir firmes nesse caminho. Essas brigas palacianas, como a gente chama, elas acontecem desde que o mundo é mundo. Dizem que lá na Roma Antiga, Império Romano, já tinha briga Cleópatra, Marco Antônio, Nero, aqueles menininhos bons ou não tão bons assim, né? Toda a vida teve. Onde tem vaidade, disputa tem, com né? O ego, a maçã do ego, essa coisa toda. Você junta o ego do ser humano com poder, a posição que o sujeito está ostentando, né? Com poder e com dinheiro, muito. Olha, é complicado. Mas o ministro Fernando Haddad também deu uma palhinha sobre o assunto. Eu penso que cabe dois esclarecimentos, que está tendo uma confusão desnecessária na imprensa e cabe justamente ao governo prestar os esclarecimentos, inclusive o Conselho da Petrobras, que é formado também majoritariamente por representantes do governo que controlam a companhia, uma empresa estatal de capital aberto. Em primeiro lugar, no orçamento geral da União, o que consta de receita são os lucros ordinários. Essa é a primeira coisa. A Fazenda não fez um orçamento contando com distribuição de dividendos extraordinários. Não é prática da Fazenda fazer isso. Se eles vierem a ser distribuídos, melhoram as condições, as nossas condições. Mas nós não estamos dependendo disso para performar. A gente que fica de longe assim acompanhando isso, nem eu sou economista, nem a Chieta é, mas a gente tem uma visão geral da coisa, né? Até pelas informações que nos chegam no dia a dia. O que eu posso dizer a vocês é o seguinte, é que toda empresa que dá lucro e que distribui dividendos, esses dividendos vão para todos os acionistas. Quem é o acionista majoritário da Petrobras? É o governo brasileiro. Então, na hora em que o governo distribui os dividendos, uma boa parte ou a maior parte fica para ele, porque é o acionista maior. Mas o presidente Lula acha que a Petrobras, em cima daquilo que eu lembrei ontem e que você deu uma risada aqui, vai valer aquela máxima de Getúlio Vargas, o petróleo é nosso. Lula disse, não adianta ter uma empresa rentável, uma das maiores do mundo, se essa riqueza não vier para as mãos dos brasileiros. E ninguém sabe se para apagar o fogo com água ou botar mais gasolina na fogueira. Preste atenção ao que o presidente Lula disse numa entrevista ontem à noite no SBT.
que eu acho é que a Petrobras, que é uma empresa em que o governo tem ascendência sobre ela, é importante ter em conta o seguinte: a Petrobras não é apenas uma empresa de pensar nos acionistas que investem nela, porque a Petrobras tem que pensar no investimento e em pensar em 200 milhões de brasileiros que são donos dessa empresa ou são sócios dessa empresa. Okay. O que não é correto é a Petrobras, que tinha que distribuir 45 bilhões de reais de dividendos, queria distribuir 80 bilhões de reais. E 40 bilhões a mais que poderia ter sido colocado para investimento, para fazer mais pesquisa, para fazer mais navio, para fazer mais sonda, não foi feito. Não foi feito. Então, nós tivemos uma conversa séria aqui, o governo com a direção da Petrobras, porque a gente acha que é importante a gente pensar na Petrobras, é preciso a gente pensar nos acionistas, mas é preciso a gente pensar no povo brasileiro. Lula puxou a orelha de Jean Paul Prats, porque disse que parte desse lucro deveria ter sido investido nas energias renováveis, na modernização da estatal, e isso não foi feito. Então Lula deu uma oportunidade a mais a Jean Paul Prats, porque o que tem de gente querendo a queda dele na Petrobras não está no gibi. Inclusive parte do mercado. Né? Pois é. Fim da reeleição. Isso está em gestação no Congresso Nacional e pode mesmo acontecer. Os senadores têm se reunido, capitaneados pelo presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, e também está nas páginas: mandato de senador pode ir para 10 anos, em vez de 8. Senador pode ter 10 anos de mandato. A PEC do fim da reeleição pode aumentar o tempo de permanência dos senadores. Meu amigo, 8 anos já é tempo demais, eu quero cair para 10. Para 10. Agora, veja como fica o quadro aqui. Senador iria de 8 para 10, deputado federal, estadual, vereador, prefeito, presidente e governador, todos iriam de 4 para 5 anos. Aqui tudo bem, mas de 8 para 10. Porque ele diz assim: se você aumenta de 4 para 5, aí quem tem 8 tem que ir para 10. Gente, sinceramente. É tão bom como. É tão fácil quanto mastigar água, como diz Dagoberto Pontes, não é? No negócio bom que vai ser senador. Senador, 10 anos que. O senador. Todo mundo sabe que a distância do Senado para o céu é 1 palmo. Mas tem senador que diz que o Senado é melhor do que o céu. Porque para ir para o céu você tem que morrer. E o Senado, exatamente. Não precisa de jeito exatamente. Vai vivo, vai vivo. É verdade. Pois bem, e o Mauro Cid? O tenente-coronel Mauro Cid chegou ontem por volta de 1h da tarde na Polícia Federal. Sabe que hora ele saiu? 00:15. Pensa num depoimento longo? Porque os delegados queriam, inclusive, dar uma parada ontem e que ele voltasse hoje. Ele disse: não, já estou aqui e vou embora. O novo depoimento teve mais de 9 horas de duração. E essa oitiva ocorreu depois do depoimento do general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, e buscou o quê? Esclarecer novos elementos que implicam Bolsonaro na chamada trama golpista. Como diz o amigo, como diz Bill do Violão, é rolo. A fala de Mauro Cid, ele disse que Bolsonaro se reuniu com generais após perder a eleição. Tem desdobramento. Nós falamos aqui semana passada numa situação que ocorreu no União Brasil. Vocês lembram? União Brasil mudou de comando, defenestraram, deram a rasteira em Luciano Bivar, aqui de Pernambuco, e colocaram na presidência do partido um afilhado dele. Ele deu a mão ao Antônio Rueda, e Rueda articulou com o governador Ronaldo Caiado, com ACM Neto, com Efraim Filho. Lembra da declaração? Sim. Deram a rasteira no Luciano Bivar. Quando ele tomou conhecimento disso, tem um vídeo gravado, aliás, o governador Ronaldo Caiado disse que tem esse vídeo, onde Luciano Bivar teria dito: vai morrer gente. Menino. Porque o dinheiro da União Brasil, Anchieta, é 500 milhões de reais. Meio bilhão. Muito dinheiro. Então, a briga é política, mas é também pelo dinheiro. Sim. E sabem o que aconteceu de ontem para hoje? Colocaram fogo em 2 mansões pertencentes a Antônio Rueda e a irmã dele, que vai ser a tesoureira do partido. O cara será o presidente e a irmã a tesoureira. Foi aqui em Pojuca, Pernambuco. Olha só. Incêndio atinge 2 casas da família do presidente nacional da União Brasil, em Praia de Pernambuco. Uma das residências é de Antônio Rueda, a outra é da irmã dele, que é a tesoureira do partido. Menino. Botaram fogo nas casas. Tem que ser bem investigado. Felizmente não tinha ninguém. Tem uma imagem, inclusive, do fogaréu aqui, para a gente mostrar. Sediaram tudo. 2 mansões. O Luciano Bivar já deu uma declaração hoje ao jornalista Mauro Jardim, do jornal o Globo, e disse: eram 2 casas velhas,
desabitadas, não tinha ninguém por lá. Mas quando eu fui ver as fotos e os filmes, são 2 mansões. Não tinha ninguém na hora, mas casas bem mobiliadas, com piscinas, com objetos de arte e tudo. Então, o negócio é sério. Independente do que seja... É um atentado, né? É sempre um incêndio, você tem que investigar. Que Aí você tem um vídeo do homem dizendo que vai morrer gente. Exatamente. E de repente aparece um negócio desse. Tem então... que ser bem investigado o negócio. Pois bem, e o deputado Aguinaldo Ribeiro, ontem, deu entrevista na capital, e lá para as tantas, ele olhou assim para Reginaldo Bastos, que Reginaldo estava conversando com ele na videoconferência. Aí disse, Romero, afinal das contas, é situação ou é oposição em Campina Grande? Ele disse que não sabe até hoje. Veja aqui a declaração dele. A questão de Romero, acho que primeiro é a definição do campo deles. Para mim, Romero não decidiu qual é o campo dele. Ele precisa primeiro decidir se ele está com o governo municipal ou se ele é oposição. Se ele definir que é oposição, eu acho que aí nós temos que sentar também com o partido, que é o Podemos, que é o partido dele, para também, integrando o campo das oposições, a gente discutir a viabilidade da melhor candidatura. Mas não dá para ficar discutindo quem candidatura no âmbito de quem está com o governo. Então, eu acho que essa é uma decisão que é dele, não me cabe aí comentar, tenho o maior respeito por o Romero, tem uma ótima relação, mas no momento eu tenho que falar sobre quem está no campo das oposições. E aí eu defendo que nós sentemos para juntos apresentarmos as candidaturas e... Você nota que Romero está na pauta de todo mundo, né? Romero está na pauta de todo mundo. Pense na chamada mídia free. É aquela mídia gratuita, né? Você tem que por isso que ele não está nada. muito preocupado com o tempo, não. Aí. Fugindo das entrevistas. Só vai ser a gosto de Deus, lá para agosto. Pronto, o Romero não quer nem saber de nada. Todo mundo falando nele, né? Quer dizer, é a noiva mais cobiçada exatamente. da política paraibana. Todo dia ele tem mídia de graça. E a boca maldita de hoje? A boca maldita de hoje, na hora do almoço, vem do estado do Pará. Mas a gente não vai mostrar aqui pato no tucupi, nem aquelas iguarias paraenses, não. Um pré-candidato a vereador do estado do Pará resolveu fazer uma espécie de oferta para os seus prováveis eleitores. Vamos ver aqui? E estou fazendo um sorteio aqui de R$100. Bora ver quem é que vai ganhar os R$100. Certo? Osmar, vem ler esse nome aqui. Jesus! Será que é esse? Jesus ganhou os R$100. Tá aqui, ela vem pra cá rápido. Tá aqui ela, R$100. E aqui todo mundo que tá aqui vai ganhar um pedaço de mortandela. Vambora! Pega o teu. Bora, pega o teu, chupacaba. Pega o teu. Vambora, pessoal. Vambora, meu irmão. Vambora! Todo mundo vai ganhar mortandela para comer Então, muito obrigado. Já se divertimos aqui com esse povo. Que situação, hein? Jesus ganhou R$100. Jesus. O nome, Jesus. Já pensou? E os outros, cada um ganha um pedaço de mortadela. Ninguém sai sem nada. Porque Sai tem não. um pedaço de mortadela. E a gente ainda é aplaudido. Essa Meu política Deus brasileira, do céu, eu vou dizer a você, cada se não existisse, merecia ser inventada. Pois É isso. exatamente. Tá bom, Paulo. Até amanhã, né? amanhã. Bem, chegou a hora de acompanhar outras notícias da capital federal, direto de Brasília, quando